Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula de História do Cristianismo, as raízes da nossa fé. Nós estamos em Atos dos Apóstolos, nós estamos vendo o desenvolvimento desta igreja chamada primitiva, nos seus primeiros passos, no seu desenvolvimento inicial, nos primeiros cristãos, primeira membresia da igreja de Jerusalém, a expansão pelo Império Romano. Então é uma caminhada pelo texto bíblico, é uma caminhada pelo texto de Atos dos Apóstolos, e vamos continuar para ficar bem claro, bem assentado este conhecimento, tá certo? Vamos ver hoje, o primeiro assunto de hoje é os primeiros missionários cristãos. A igreja avança pela obra dos missionários. Gente que sai da sua casa, muitas vezes da sua terra, para outra terra, para pregar o evangelho e ali fundar uma igreja. No tempo do primeiro século, que compreende Atos dos Apóstolos, não é diferente. Cristãos também foram missionários, e na Bíblia cita alguns nomes: Pedro, Paulo, Felipe, Estevão, mas existe um exército, um verdadeiro exército de cristãos anônimos que pregaram o evangelho e que não têm seus nomes no texto bíblico. Mas o que eles fizeram está registrado no livro de Deus. E certamente, como diz a revelação, receberão as suas coroas pelo trabalho sincero, muitas vezes árduo, outras vezes com custo da própria vida, pregaram o evangelho com sinceridade e correção. A igreja continua crescendo. A igreja continua crescendo neste primeiro século, e agora nós estamos vendo para fora dos limites de Jerusalém, porque não podia ficar em Jerusalém, tinha que avançar. E a gente vai ver, portanto, esses primeiros missionários cristãos. O primeiro que aparece aqui é o nosso querido Saulo, que nós já sabemos que ele tinha dois nomes. Saulo é o nome hebreu dele, nome judeu, vem da raiz de Saul, o rei Saul, Shaul. No mundo romano, ele era chamado de Paulos, em latim, em grego, né? Também em latim. Então, aqui a gente está vendo a primeira dispersão dos judeus cristãos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Veja o texto de Atos, capítulo 8, versículo 1, diz assim: E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Interessante isto, né? O primeiro movimento missionário da igreja foi com pano de fundo da perseguição. O primeiro movimento missionário da igreja organizado foi em Atos 13, quando lá em Antioquia da Síria, o Espírito Santo separa Barnabé e Saulo para a obra de missões. É a primeira referência de uma obra missionária organizada, mantida por uma igreja. Aqui não. Aqui as pessoas estão sofrendo. Elas estão saindo de casa não porque elas querem, mas para não morrerem, debaixo de perseguição, de açoites, de prisões. E como diz o texto de Atos 8, Saulo consentia na morte de Estevão. Olha só, um mártir que pregava o evangelho. Estevão é aquele de Atos capítulo 6, um dos 7, né? Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos foram dispersos, isto é, espalhados pelo Império Romano, exceto os apóstolos,
que ficaram em Jerusalém. Esses primeiros cristãos, eles foram de Jerusalém para a Judéia e para a Samaria. Um movimento, portanto, de cristãos missionários anônimos. Gente sem nome no texto bíblico, mas que Deus conhece cada um deles. Filipe é um nome conhecido, um dos 7 de Atos capítulo 6, ele prega o evangelho em Samaria. Veja Atos capítulo 8 ainda, versículo 4 e 5, diz assim o texto bíblico: enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra, isto é, missionários anônimos, pregando a palavra. Aí cita um conhecido: Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo ali. Então esses são os primeiros movimentos dos primeiros missionários que nós temos registrados no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, missionários, ora, anônimos, gente simples como eu e como você. Gente que não terá seu nome registrado na história. Ninguém vai citar o nosso nome, mas ainda assim, como missionários, cumprimos a nossa missão de pregar o evangelho, assim como eles. Mas Deus, que não ignora os seus filhos, os seus missionários, tem todos nominalmente no seu livro. Alguns citados, como o caso de Filipe. Portanto, você tem aqui a Judéia, Jerusalém, e para onde Filipe foi pregar? Na região da Samaria, aqui, ó, centro-sul da atual Palestina, Samaria. Muito bem, vamos ver outro. Olha só que coisa interessante. Já havia cristãos em Damasco, na Síria, quando Paulo se converteu na estrada. Você já sabia disso? Tinha percebido isso? Que Paulo se converteu na estrada de Damasco, foi para Damasco. Jesus mandou Ananias falar com Paulo, recuperou Paulo, cuidou dele e Paulo começou a pregar em Damasco. Já começou a pregar em Damasco. Agora veja esse versículo de Atos capítulo 9, versículo 19. E depois de comer, esse é Paulo, né? Passou dias sem comer, estava cego, enfim, Ananias teve que tratar dele como nós já citamos. Depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. Veja só, já havia cristãos na cidade de Damasco quando Paulo se converteu, foi tratado e começou a pregar. Veja que o evangelho se expande basicamente por missionários anônimos, como já comentei há pouco. Esse dado é interessante. Onde fica Damasco? Olha aqui Damasco, na Síria, Israel, Jerusalém aqui embaixo. Então você tem o Líbano. Paulo foi para cá, olha, ele foi para cá para perseguir os cristãos, para matar os cristãos, para prender os cristãos. No caminho ele se converteu. Jesus apareceu para ele. Cego, sem comer, Ananias foi lá, recuperou Paulo. Paulo começou a pregar, mas diz o texto inicialmente que permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Já havia cristãos ali que foram ganhos, evangelizados por cristãos anônimos, que nós não sabemos como é que eles foram fazer isso. Um outro ponto é Pedro, um nome conhecido, missionário conhecido agora. Pedro visita cristãos em Lida, veja só. Veja Atos capítulo 9, versículo 32. Passando Pedro por toda parte, foi também visitar os santos que moravam em Lida. Onde é que fica Lida? Você tem aqui, ó, não sei se dá para ver, você tem aqui a Judéia, Lida e Jope. São duas cidades citadas que Pedro visita, Lida e Jope. Então, veja só, Pedro foi visitar a cidade de Lida e o que ele tinha lá? Santos.
isto é, cristãos. Como é que eles foram evangelizados? Por missionários anônimos. Nós valorizamos e fazemos estudos e temos uma reverência, até certo ponto saudável, pelos nomes dos apóstolos, né? Que Deus usou, sem dúvida alguma, que são preciosos para a nossa fé, pelo que eles disseram, pelo que escreveram, mas nós nos esquecemos de um exército de gente que, sem nome, cumpriu a missão. Quando Pedro foi para Samaria e especificamente para a cidade de Lida, já tinha santo ali, já tinha gente convertida. Um outro dado sobre esses missionários: já havia cristãos em Jope, que era outra cidade, lembra que eu citei? Lida e Jope. Jope já é uma cidade aqui, ó. Aqui você tem Lida e Jope é uma cidade costeira. Então, Atos capítulo 9, versículo 36, na parte A, diz assim, Lucas, no seu livro Atos dos Apóstolos: em Jope havia uma discípula chamada Tabita. É a primeira vez que nós temos no texto bíblico uma discípula. Certamente havia muitas, mas o registro é interessante, é curioso perceber que essa nomenclatura discípula é a primeira e é Tabita. Quando Pedro esteve em Jope, havia, diz Lucas, em Atos dos Apóstolos, uma discípula chamada Tabita. Portanto, gente que foi evangelizada por cristãos anônimos. Você tem aqui o mapa da Palestina. Isso aqui é o Mar da Galileia. Chama-se de mar porque ele é grande, na verdade, tem quilômetros entre uma ponta e outra, de 14 ou 16 quilômetros, a parte mais larga, mas é água doce que vem das montanhas aqui em cima, vem das colinas de Golã, vem do norte da Palestina, deságua, forma esse lago, o Mar da Galileia, que nós conhecemos bastante. O Mar da Galileia deságua no Rio Jordão, o Rio Jordão desce e deságua por sua vez no Mar Morto, e aí não tem mais vazão. Esta água é evaporada, os minérios descem para essa região, a região habitada mais baixa da Terra, e ali é o Mar Morto, não há vida, por isso que o nome é Mar Morto, não há vida, não há peixes, e a salinidade da água é muito grande, porque a água vira um caldo, né? Ela não tem para onde escorrer, ela é morta porque ela é um poço de água salgada. Outros minérios com a chuva descem e formam aquele caldo, então é até perigoso quando você mergulhar, abrir os olhos, que fere, etc, etc. Então, você tem essa região aqui, ó, de Gerasa, Gadara, Betsaida. Essa região hoje é um país, é a Jordânia. Naquela época era tudo Palestina. Era tudo Palestina. Era tudo do Império Romano. Era por assim dizer, a província da Judéia. Jesus andou por aqui, por essas regiões, olha só. E do lado oeste, portanto, do Rio Jordão, você tem a Palestina, né? O atual Estado de Israel. Você tem aqui. Para você perceber, né, um pouquinho do mapa e aprender também. Um outro ponto que nós precisamos considerar esse texto aqui maravilhoso, que nos incentiva a obra de Deus, nos incentiva a nos sentir missionários, né? Veja Atos capítulo 11, já no final do capítulo 11, você tem as seguintes palavras de Lucas em Atos dos Apóstolos: os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão. Portanto, olha só, Estevão, primeiro mártir cristão, morreu. Então, a partir da morte dele, desencadeou-se uma grande perseguição, que nós já sabemos, que motivou os cristãos a saírem de Jerusalém e da Judéia e forem morar em outros lugares, e quando fizeram isso, pregaram o Evangelho. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Olha só,
Fenícia, você tem aqui Tiro e Sidom, essas duas cidades fenícias. Então, essas pessoas que foram dispersas pela perseguição foram pregar nessa região aqui, ó. Sidom e Tiro, Fenícia. Para onde foram mais? Para Chipre, é uma ilha. Na época, uma província senatorial romana. Paulo pregou na sua primeira viagem missionária nesta ilha aqui. Na segunda viagem missionária, quando Paulo propôs a Barnabé voltarem para o campo missionário, Barnabé queria levar Marcos, Paulo negou, então houve a separação dos missionários. Barnabé pegou Marcos e foi para onde? Para Chipre. E não sabemos mais nada do que eles fizeram, porque Lucas só registra as caminhadas do apóstolo Paulo. Lembra daquele hino? Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, essa ilha aqui. Então, os que foram dispersos pela perseguição, que começou com a morte de Estevão, pregaram em Tiro e Sidom, região da Fenícia, pregaram em Chipre e pregaram onde mais? Em Antioquia. Antioquia está aqui, ó. Antioquia chamada da Síria, porque nós temos Antioquia da Pisídia, que é na região da Ásia Menor. Esta aqui é a capital da Síria, Antioquia. Portanto, você tem aqui, nesse circuito aqui, esses que foram dispersos pela perseguição, pregaram o evangelho nessas regiões da Fenícia, atual Líbano, Antioquia, na Síria, até hoje, e em Chipre, que era uma província romana, hoje é um país autônomo. O que mais o texto diz? Não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Então, esses primeiros, até aqui no texto, diz que eles pregavam nessas regiões somente para judeu. É um dado interessante isso aqui. Lembra da ideia que eles não queriam formar um cristianismo? Queriam convencer a sinagoga, os judeus, que o Messias já chegou e que a fé não é na lei, mas é ou no sacrifício animal, mas é no sacrifício e na vida do Messias, Jesus Cristo, e que as obras praticadas, fundamentadas na lei de Moisés, não valem nada para a salvação. É isso que eles queriam, era a teologia deles. Não pregavam a ninguém que não fosse judeu. Mas o texto continua abrindo o leque dessas pregações. Veja só, versículo 20 de Atos capítulo 11. Alguns deles, isto é, alguns desses missionários anônimos que fugiam da perseguição, alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene. De onde eles eram? De Chipre e de Cirene, norte da África. Isto é, eram judeus cipriotas e judeus africanos. Esses judeus, diz Lucas, que pregaram, que eram de Chipre e de Cirene, portanto, norte da África, africanos, e que foram até Antioquia, na Síria, Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Você vai ver, muitas vezes, essa referência a não-judeus, chamados de gregos. Lembra de Paulo aos Romanos? O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ora, Paulo estava falando para romanos. A carta é aos romanos. Por que ele fala de grego? É porque era uma maneira de se referir a quem não era judeu. A quem não era judeu era grego. Independentemente se fosse romano, se fosse sírio, se fosse de outro país, né, de outra região, essa nomenclatura aqui, né, judeu, para dizer que não é judeu, era o grego. Então veja só, esses outros que eram de origem da área de Chipre e do norte da África, da região de Cirene, falavam também aos gregos, isto é, não só como os primeiros, que só falavam para os judeus, mas também falavam para os gregos, isto é, para quem não era, para todo mundo. Então veja só, no mesmo texto,
Atos 11, 19 a 20, nós vemos duas estratégias missionárias de cristãos anônimos. Uns pregavam só para judeus, outros também pregavam para gregos, isto é, para gentios. E assim a igreja avançava sem qualquer impedimento por conta desses missionários. Então você tem aqui novamente o mapa. Você vai, quando estuda a Bíblia, você vai ver os mapas se repetirem, porque esse é o ambiente de Atos dos Apóstolos. Esse é o ambiente do Império Romano. É um império que cresceu ao redor do mar Mediterrâneo. Muito bem? Vamos seguir. Os primeiros cristãos gentios. Vamos ver agora. Vimos ainda há pouco os primeiros missionários, né? Uns conhecidos, a grande maioria anônima. Como eu, como você, gente simples, mas que cumpre a missão. Vamos ver agora os primeiros cristãos gentios. Você tem aqui um texto, Atos 11, 18, que diz o seguinte: quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Pedro está em Jerusalém, dando relatório sobre a entrada dele na casa de Cornélio, um gentio. E a igreja não gostou, a igreja de Jerusalém. Você errou, Pedro, porque você entrou na casa de gentil, entrou na casa de um cara impuro. Aí Pedro vai contar toda a história do lençol, dos animais, o que aconteceu lá. Veja a reação da igreja. Quando os demais da igreja de Jerusalém ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: ufa, eu nunca imaginei, até aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Isto é, o evangelho não é só para judeu, ele é para gentio também, mas a igreja ainda estava amadurecendo esses conceitos teológicos, né? É importante a gente ver isso aqui. Você tem aqui a cidade em Cesareia, né? Onde foi a pregação. Pedro evangeliza e batiza o centurião Cornélio, que era uma autoridade militar do Império Romano. Ele vai aqui para Cesareia, olha só, uma região costeira chamada de Cesareia Marítima. Aqui você tem uma imagem real do sítio arqueológico de Cesareia. Então você percebe que tem restos do porto, que era um porto feito por Herodes, a cidade toda foi feita por ele, né? Um porto construído, né, para isso. Tem o hipódromo, tem resquícios dos teatros, e aqui em cima, para facilitar, tem uma imagem feita por computador que diz como era Cesareia na época do primeiro século. Você tem aqui hipódromo, porto, as construções romanas. Então, é nessa cidade que Pedro pregou para Cornélio, se converteu. A igreja de Jerusalém não sabia, não tinha amadurecido teologicamente para entender que o evangelho também era para o gentio, se alegrou. Olha só, nós nunca imaginamos. Lembra do mistério de Paulo, que ele fala do mistério do evangelho, que esteve oculto e agora revelado? É isto aqui. O mistério é a inclusão do gentio com o judeu fazendo uma só igreja. Minha gente, isso é demais. Isso é maravilhoso. Quando a gente consegue entender o texto bíblico e ver a evolução teológica da igreja. A igreja está amadurecendo teologicamente. E agora nós vamos ver que o evangelho chega a Fenícia, Chipre e Antioquia. Nós já lemos esse texto, só para você lembrar que esse texto de Atos 11 fala da evangelização em Antioquia. Então, vamos dizer assim, aqui nasce, em Atos 11, 19 a 20, nasce a igreja de Antioquia da Síria. Aqui funda-se a igreja de Antioquia da Síria. Eu vou arriscar dizendo, talvez, nesta evangelização aqui de Atos 11, final desse capítulo, se converte
um personagem que vai acompanhar Paulo durante a sua segunda, terceira viagem, até na viagem preso para Roma, que é Lucas, o autor do Evangelho e de Atos dos Apóstolos. Final do capítulo 11, funda-se a igreja de Antioquia. Lucas aparece no capítulo 16, já participante da missão do apóstolo Paulo. Aqui tem a decisão da igreja. A decisão da igreja que amadureceu para a inclusão dos gentios. Você não dá tempo de ler, mas você conhece o texto. O que Tiago, nessa carta que está na íntegra em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, aqui os apóstolos reconhecem que gente da igreja de Jerusalém, sem autorização, foi lá em Antioquia para obrigar os cristãos gentios a se circuncidarem, a se tornarem judeus para assim terem acesso a Cristo e serem salvos. A carta diz que isso não é preciso. Então, a carta é o documento histórico da igreja de Jerusalém, reconhecendo que a graça de Deus é também destinada aos gentios. Você vê que há 3 recomendações aqui. A primeira, que os gentios, aceitos na igreja agora, se abstivessem das coisas sacrificadas aos ídolos. Tranquilo isso aqui, todo mundo entende isso. Que se separassem da imoralidade. Tranquilo também, ninguém vai discordar disso. Mas tem uma recomendação interessante, que eles se abstivessem do animal sufocado com sangue. Por que a igreja recomenda isso? Para judeus gentios, para cristãos gentios, de imoralidade tudo bem, né? Sacrificar coisas aos ídolos, tudo bem, a gente se separa disso, mas o que tem que comer animal sufocado? É porque o judeu não comia animal com sangue. E um animal sufocado é um animal que o sangue está lá dentro dele, tem que ser drenado. Tem que ser drenado. E Tiago, não nesse texto, no capítulo 15, versículos antes, Tiago diz a razão porque Moisés é lido nas sinagogas e os judeus vão se escandalizar quando aparecer um cristão fazendo essas coisas que o judeu não gosta. Então veja que a igreja cresceu por todo o Império Romano, motivada pelo avanço de missionários simples e gente que fugia da perseguição. Há razão, eu perguntaria nesse final de aula, há razão para não cumprir a missão? Esses cumpriam debaixo de perseguição. Que Deus o abençoe. Até a próxima semana, eu e você, na caminhada da história do cristianismo.